Boa tarde, Faisal. Boa tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Obrigado. E a primeira pergunta que lhe faria era: qual é o retrato robô que consegue fazer de si próprio? Bom, muito sinteticamente, eu nasci em Moçambique em 1970, portanto vivi em Moçambique até aos 11 anos, numa altura em que vivia tempos conturbados e a minha família, por questões políticas, teve que abandonar o país. Portanto, com 11 anos, aterrei no aeroporto em Lisboa, sem ninguém à espera, só com a família, e portanto foi depois todo um percurso construído com base nessa vinda, digamos quase como refugiados para Portugal. E a partir daí, portanto, essa mudança, essa vinda para cá teve uma grande importância na minha vida, porque o facto de ter chegado a um país diferente recentrou-me, ou recentrou toda a minha família, todas as minhas irmãs também, naquilo que eram os nossos objetivos de vida. E, portanto, o meu pai dizia-me que só nos podia dar uma coisa, que era a formação. Portanto, eu que era um estudante muito pouco empenhado, a partir desse momento passei a ser um estudante empenhado e com um objetivo que era tirar um curso. E, portanto, vim para Setúbal e fiz todo o meu secundário em Setúbal, sempre com o objetivo de tirar um curso. Acabou por ser Educação Física porque eu estive sempre ligado ao desporto, joguei futebol, fiz ginástica e, portanto, era natural que seguisse a Educação Física. Mas antes disso, como é que, de facto, projetava na adolescência aquilo que iria ser a sua formação em termos superiores? O que eu projetava era tirar um curso superior. Portanto, isso porque para mim era porque era a chave, enfim, para ter uma vida melhor. Até porque quando eu chego em 1970 havia muito problema em Portugal da questão da discriminação racial. Portanto, era pouco frequente haver pessoas de outras paragens e, por conseguinte, rapidamente apercebi-me que teria que ter uma formação para poder, enfim, conseguir ter uma boa profissão e poder ter melhores condições de vida. E esse foi um estado de consciência também por parte da sua família? Sim, sim. Portanto, aliás, a vinda da minha família para cá teve a ver com isso mesmo, com o facto de, e enquadrando um pouco, quer dizer, naquele momento Moçambique vivia um regime partido único, em que muito ligado aos países do leste, em que não havia muita liberdade de expressão. Por conseguinte, os meus pais e as próprias condições de vida também não eram muito boas. Os meus pais, quando tomaram a decisão de nos trazer para outro país, foi para nos dar boas condições de vida. E nós tomamos consciência disso e, portanto, fizemos o nosso papel, que foi os três projetarmos uma formação, irmos para uma formação superior, e todos conseguimos fazê-lo. Portanto, dessa forma, homenagear os meus pais também por essa decisão muito, muito importante. Uma decisão muito acertada. Muito acertada. Muito acertada. Exatamente. O seu encontro com o Instituto Politécnico dá-se quando? Dá-se em 1991, porque na altura, quando se pensava em Educação Física, pelo menos aqui na zona de Lisboa, pensava-se num antigo ISEF. E dá-se a circunstância de entre 90 e 91 o próprio ISEF ter mudado de nome, passou à Faculdade de Medicina Humana. E nós tínhamos sempre projetados, na altura os estudantes de desporto projetavam fazer as provas físicas, entrar para o ISEF, tirar o seu curso, ir para a sua Educação Física, eventualmente depois ser treinador. E eu não era diferente, portanto, projetava tudo isso. Até que em 1990, aqui no Politécnico, nasce a primeira turma do curso de Educação Física. E eu, como era de uma família de três filhos e também uma família com algumas dificuldades financeiras, havendo um curso aqui perto, à porta, portanto entendi que era uma forma de ajudar de alguma forma os meus pais. Eu lembro-me que o que eu gostava de ter feito ou de ter entrado, as referências que eu tinha, era a Universidade do Porto, porque era uma universidade muito ligada ao treino. Mas, do ponto de vista das condições financeiras, era muito confortável, tendo mais duas irmãs em casa a estudar. E, portanto, optei por a questão regional e a proximidade de ficar aqui. E, portanto, concorri para aqui, até porque havia preferência regional e também sabia que, na altura, acabando como professor de Educação Física, tinha emprego garantido, porque havia poucos professores de Educação Física para o segundo ciclo. Infelizmente, essa realidade mudou rapidamente. Houve um conjunto de decisões que foram sendo tomadas, nomeadamente de permitir a outros professores do primeiro ciclo fazer complementos de formação e, portanto, em 2, 3 anos, e aparecimento das próprias universidades privadas, como o acesso à profissão é feita pela questão da nota, portanto, a nota de saída condicionava muito a nossa entrada no mercado de trabalho.
E isso acabou por criar algumas dificuldades na minha entrada. Antes de irmos à sua integração profissional, o que é que ficou de mais significativo na formação aqui tirada em Educação Física? Eu costumo dizer que a Escola Superior de Educação de Setúbal é a minha casa. Eu, entretanto, já passei por mais 4 instituições de ensino superior. Passei pelo ISCTE, passei pela Lusófona, passei pela Universidade Aberta, passei pela FMH, mas esta é sempre a minha casa, porque foi efetivamente aqui que eu aprendi aquilo que foi, costumo dizer, a base da minha estrutura profissional. E eu diria que a entrada a minha passagem pelo Politécnico teve 3 grandes pilares. Um pilar que eu considero da aprendizagem, outro pilar que é da participação e um terceiro pilar que considero um privilégio, que é da docência. Falando do primeiro pilar, foi tudo o que eu encontrei aqui. Eu, quando entrei para esta escola, a escola tinha pouco mais de 300 alunos, se tanto. E, portanto, isto era quase uma família. Havia um conjunto de professores que tinham vindo do ensino, portanto, eram pessoas com muita experiência de lecionar no básico e secundário. E isso fazia toda a diferença na altura para quem estava a fazer formação de professores. Porque nós, paralelamente ao conhecimento técnico e científico, tínhamos também uma visão de experiência de terreno. E depois a própria escola tinha uma aura de, digamos, familiar, ou seja, não no mau sentido, mas no sentido que toda a gente cuidava de toda a gente. E, portanto, é essa a marca que eu fico, principalmente desse tempo aqui na escola. E esse é o primeiro pilar? É o primeiro, mas acrescentaria só 2 ou 3 situações que passei também, que foi uma coisa que se chamavam as atividades interculturais, que era, nós éramos colocados numa determinada localidade com estudantes de outros cursos, que no fundo era uma simulação daquilo que íamos encontrar profissionalmente mais à frente. Depois a participação no Erasmus, portanto a possibilidade de ir para fora e perceber que, afinal de contas, nós não éramos pequeninos, éramos também tão grandes como os outros. E depois o facto de, no primeiro ano de curso, ter ido para o estágio. E isso fez toda a diferença. Abriu horizontes. Abriu horizontes. O segundo pilar teve a ver com a participação. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta à participação e posso dizer que no Politécnico eu fiz quase todos os cargos que eram possíveis um estudante fazer. Portanto, fui presidente da Associação de Estudantes durante 2 anos. Estive como o primeiro representante dos estudantes no Conselho Diretivo, no primeiro Conselho Diretivo desta escola. Fiz parte do pedagógico, das assembleias estatutórias, todos esses cargos. Fiz também muitos encontros nacionais dos estudantes e fiz parte da direção da Federação da Associação de Estudantes das ESES. E, portanto, esse tipo de participação foi algo que eu nunca deixei para trás e achei muito importante. O terceiro pilar, que teve a ver com a possibilidade de voltar a esta casa por 3 vezes, sendo que agora é a 3ª vez, e poder dar o meu contributo na formação de professores. E quando voltei, embora tivesse tido convites durante muito tempo, quando entendi que estava preparado para o fazer, aceitei o convite e para mim estes regressos têm sido como uma janela para vir respirar. Nós estamos no ensino básico, portanto temos um determinado tipo de desafios que com o tempo tornam-se repetitivos. E o chegar aqui e encontrar estudantes de ensino, poder-lhes transmitir não só o conhecimento técnico e científico que está, enfim, no programa e que é preciso transmitir, mas também um pouco da minha experiência e da minha visão do que é a escola. E, sobretudo, transmitir-lhes uma coisa, que o ser professor vai muito para além do que ensinar umas matérias. Eu costumo dizer que eu, em primeiro lugar, sou educador, em segundo lugar, sou professor de Educação Física, aliás, em segundo lugar, sou professor e, em terceiro lugar, sou professor de Educação Física. E, portanto, isto para dar a ideia de que o nosso papel na escola hoje com os estudantes é muito importante. Nós temos, infelizmente, aquilo que alguém chama de muitos órfãos de pais vivos. E, portanto, nós não podemos encarar o nosso papel simplesmente como de transmissores de conhecimento. Temos que cuidar dos nossos alunos. Portanto, essa é uma mensagem que eu tento transmitir aos estudantes, porque eles têm que, digamos, criar à volta de si um certo empoderamento para poder responder a este desafio. Acha que está na profissão certa? Sim, eu não me vejo noutra profissão, se bem que eu às vezes digo por brincadeira, se eu voltasse 30 anos atrás tinha feito 2 coisas. Era não ir para o ensino e assim que acabasse um curso ter ido lá para fora. Eu digo isto naqueles momentos de frustração, porque para mim estar na sala de aula, estar com os meus alunos é aquilo que me preenche.
Obviamente que depois há toda uma série de coisas à volta, as questões remuneratórias, as questões de valorização da carreira, as próprias questões da forma como a escola hoje, o enquadramento que a escola tem, que não é diferente daquilo que é a sociedade, tem os seus problemas, às vezes cria algumas frustrações. Mas para mim o momento em que estou com os meus alunos é um momento fantástico. E depois, desde que sou pai, ainda mais. Porque eu olho para os meus alunos e percebo que a minha responsabilidade vai muito para além de ser apenas um ensinante de atividade física, de educação física, mas que eu estou a contribuir para a construção de um determinado perfil, de uma maneira de estar na sociedade. E isso é uma grande responsabilidade. Portanto, eu gosto muito desta responsabilidade. Estamos num sítio que tem um significado particular para si. O que lhe pergunto é, quando olha para trás, mesmo lá para trás, consegue identificar um momento que seja particularmente significativo e que queira connosco partilhar? Isso seria muito injusto para tantos momentos, mas eu não queria, desta entrevista, só referir duas pessoas que, de maneiras diferentes, foram muito importantes para mim e julgo também para muitas pessoas. Desde logo, o professor Raul de Carvalho, o falecido professor Raul de Carvalho, que na altura era o presidente do Conselho Diretivo durante algum tempo, e que eu, presidente da Associação de Estudantes, e muitas vezes encontrávamos no corredor, eu a sair às 8 da noite das minhas atividades e ele da direção, encontrávamos muito no corredor e falávamos às vezes 1h30 sobre as questões da escola, do ensino. Foi alguém que deixou uma marca muito importante. E outra pessoa que eu estarei sempre agradecido, embora muita gente possa não concordar, porque é uma figura polémica, foi o professor António Mendes Lopes, porque ele conseguiu criar um grau de exigência muito grande no nosso curso, de tal forma que as primeiras gerações do curso de Educação Física, embora sempre em guerra, sempre contestando a figura do professor, mas aquilo que ele nos criou à volta da organização e da exigência, tornou-nos todos excelentes profissionais. E essa geração, quase todos eles, acabaram por estar em lugares de destaque. E eu não posso deixar de estar grato por isso. Referiu do passado duas pessoas. O que lhe perguntava agora era se conseguia ter memória de um facto ou de um acontecimento que tivesse sido marcante para si. Bom, eu não posso deixar de referir o dia 27 de junho de 1995, foi o dia em que eu cheguei aqui ao átrio e vi a última pauta e portanto, terminei o curso. Eu devo dizer que foi um dia de um sentimento muito esquisito, foi o dia mais esquisito da minha vida, porque quem chegou a este país com 11 anos e projetou desde logo um percurso, enfim, para terminar um curso superior, naquele dia eu quase que pensava para mim, e agora, o que é que vai ser de mim? E de facto isto foi porque de repente parece que uma pessoa ficou sem chão, tendo atingido o objetivo, de tal forma que eu, passado um mês e meio, voltei a entrar para a ESE com o curso de Comunicação Social. Ainda andei por cá por mais 2 anos. Portanto, ou seja, é só para dizer que esse momento foi um momento muito importante que eu vivi aqui do ponto de vista pessoal. Não falarei do momento coletivo, mas porque há muitos, mas acho que esta escola e este Politécnico hoje, em 2019, fez um percurso. Eu sinto-me cada vez mais orgulhoso de ter estudado nesta escola. Já me está a roubar a pergunta, porque justamente ia perguntar-lhe qual é a visão ou qual é o retrato que consegue ter hoje sobre o que é o IPS em 2019, 40 anos depois. Fico extremamente satisfeito por perceber que o IPS conseguiu se posicionar no panorama do ensino superior de forma a contrariar uma certa visão que havia aqui há uns 10 anos catastrofista relativamente aos politécnicos e a esta escola em particular. Foi capaz de dar a volta, foi capaz de criar novas escolas, novas ofertas, posicionar-se no mercado e ser hoje em dia, em alguns casos, não uma alternativa, mas uma opção. E isso para mim, como estudante deste Politécnico, antigo estudante deste Politécnico, deixa muito orgulhoso. Eu costumo dizer que eu, do ponto de vista da formação, como outros, acabamos por ser órfãos, porque o nosso curso já não existe. Era o curso de professores de educação física. Mas sinto-me muito orgulhoso por perceber que existe um curso de desporto pujante,
de facto prestigiado. Sinto-me orgulhoso por perceber que existem 4 escolas. Eu, quando entrei cá, havia 2. 5, neste momento 5 já. E, portanto, isto deixa-me também animado, porque significa que estes 40 anos poderão vir a ser 80. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Felicidades. Tá, Até uma próxima. obrigado.